paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de escola bíblica. E hoje, com a presença aqui ilustre do nosso irmão Daverson, muitas das Amém. vezes é o nosso cinegrafista, né? E hoje ele vai estar destrinchando uma aula de número 4 para nós. Irmão Daverson, seja bem-vindo mais uma vez, fique bem à vontade. Muito obrigado. Amém. Querido, vamos lá. Hoje nós estamos aí com uma estrutura nova, né? Hoje fazendo uso da televisão também. Vamos ver se vai ficar um pouco melhor, né? E continuamos aqui no nosso terceiro trimestre, né? Hoje vamos falar um pouquinho da lição de número 4. A lição desse trimestre, ela nos diz que a Igreja de Cristo é o império do mal, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de número 4, ela vai nos falar quando a criatura vale mais que o Criador. E para isso, hoje está aqui o nosso irmão Daverson, para destrinchar aí para a gente, né? Um pouco mais sobre a criatura e o seu Criador. O textual dessa lição, ele vem nos dizer da seguinte maneira: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso está lá no livro de Romanos, né? No seu capítulo 1, isso é o versículo número 25. E a verdade prática, ela vai nos dizer assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina, pela mentira e vaidade humana. Irmão Davidson, se você quiser comentar alguma coisa aqui em cima do textual de verdade prática, já pode ficar à vontade. Amém? Faça a sua apresentação. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o irmão Davidson, aqui do Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. E eu estou muito feliz de participar dessa aula aqui. Para mim é sempre um privilégio poder falar e compartilhar da palavra de Deus. E eu espero que a sua vida seja enriquecida com as nossas reflexões, com os nossos comentários aqui da palavra de Deus. E se você aí na sua casa tiver alguma reflexão, se o Espírito Santo de Deus trouxer à sua mente algum ensinamento, comenta aí nos comentários, torne aí a nossa aula muito mais rica e traga mais clareza sobre esse tema para nós e para as outras pessoas que vão assistir esse vídeo depois de você. Como o nosso irmão Eduardo leu aqui, o nosso textual, né, ele está aqui no livro de Romanos, né, na carta de Paulo aos Romanos. E esse livro, ele basicamente, o tema central dele é a justificação pela graça. E quando Paulo vai falar, né, que nós somos justificados pela graça, ele mostra pra gente que todos nós, né, precisamos ser justificados pela graça e não é por nossa obra ou por nosso mérito. E antes de Paulo falar sobre a justificação pela graça, inicialmente, no começo do seu livro, ele deixa claro que nós precisamos ser justificados porque o homem, ele tem uma pecaminosidade universal, seja grego e seja judeu. E ele deixa muito claro que todos nós pecamos. E aqui é o que está no nosso textual: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E aqui é justamente essa primeira parte do livro de Romanos, onde ele deixa muito claro que todos nós pecamos diante de Deus. E esse pecado, ele vem desde muito tempo na Bíblia. A gente consegue recordar aí, se a gente voltar a alguns livros da Bíblia, desde o tempo de Noé, por exemplo, né, quando Deus eliminou, né, as pessoas da terra através do dilúvio. E a gente consegue, inclusive, voltar mais e ir lá para o tempo de Adão, né, que foi quando teve ali o primeiro pecado do homem contra Deus. E a gente consegue perceber também que essa estratégia para que o homem se desvie da verdade de Deus, ela é uma estratégia usada pelo inimigo contra a igreja de Deus. Ela é uma estratégia que veio sendo utilizada desde o Éden e continua sendo usada e aperfeiçoada. As estratégias do inimigo, elas vêm evoluindo para tentar desviar Deus, desviar o homem dos caminhos de Deus. A gente tem lá, por exemplo, no Jardim do Éden, quando Deus cria, né, as árvores, e Deus fala ali para Adão que as árvores eram boas à vista, né, era boa para ser comida, e
teria ali no meio do Éden a árvore que traria vida para ele. E depois a gente tem lá o argumento da serpente, que vem diante de Eva e fala que eles poderiam comer ali da árvore do conhecimento, que na verdade aquela árvore os tornariam mais sábios do que Deus. E isso a gente sabe que é uma mentira. Então o inimigo ele vem trazendo vários argumentos, né, com o passar do tempo ele vem aperfeiçoando para tentar nos desviar, né, nos convencer a recusar a verdade de Deus. E essas estratégias a gente vai bater, a gente vai abordar ali ao longo da lição para que a gente nos torne mais sensíveis e mais alertas e mais espertos para perceber essas estratégias do inimigo que tenta nos desviar dos caminhos de Deus. Amém. Que maravilha, né? Queridos, e essa foi apenas uma palavra sobre a verdade prática do nosso irmão Davidson, né? Então, eu vou usar aqui uma frase a qual o nosso irmão Wagner, que gravou a aula de número 3, né? Justamente conosco aqui, ele trouxe a seguinte frase, que todo bom papo, né? Toda boa reunião, ela merece ter em comunhão um bom café também, né? Amém. E para isso, nós temos aqui uma garrafa de café e 2 xícaras de café. Amém. Irmão Davis, é um prazer poder servir esse café para o senhor aqui. Espero que esteja agradável ao seu paladar. Vamos fazer a degustação aqui, né? Fomos aí presenteados, né, homenageados através da pessoa do irmão Wagner, com essas xícaras lindas aqui. E a partir de agora, como ele bem falou, né, na aula de número 3, todo bom papo vai ter sempre um bom café agora. Foi, tá aprovado, hein? Esse café aqui tá aprovado. Glórias a Deus por isso. Vamos dar continuidade aqui, queridos? Vamos seguir um pouquinho. A palavra-chave dessa aula, ela vai falar sobre antropocentrismo. E o que seria esse antropocentrismo, né? É o conceito que ressalta o homem, o ser humano, como figura importante da história da sociedade e política, considerando-o como ser dotado de inteligência para realizar suas ações no mundo. Isso é o que o dicionário traz para nós sobre a palavra antropocentrismo, né? E essa palavra ela é a palavra-chave de toda essa aula de número 4. Falando um pouquinho aqui sobre a introdução dessa aula, o antropocentrismo é um conjunto de ações e doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Também chamado de humanismo, essa herança cultural do movimento histórico, político e social, conhecido como Renascença, vem se desdobrando desde o século XIV. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura, em detrimento ao Criador. E nesta aula de hoje, eu, justamente com o irmão Davis aqui, vamos fazer um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Como nosso irmão Davis já bem disse aqui, né? O livro de Romanos, aqui a carta de Paulo aos Romanos, né? Ela é muito bem recheada. E isso que eu acabei de mencionar está lá em Romanos, seu capítulo 1, né? E o seu versículo número 18. E já passando aqui para o nosso irmão Davidson, ele comentar e destrinchar, né, sobre o primeiro tópico, onde ele vem trazer o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça, a insensatez humana, e ele vai falar um pouquinho sobre o culto à criatura também. Irmão Davidson, quero que você fique bem à vontade aí, para que você venha destrinchar isso para nós nesse momento. Quando eu comentei no início, né, que o inimigo ele utiliza de várias estratégias para tentar nos desviar da verdade de Deus, a gente percebeu que ele sempre usa mentiras para fazer isso. E geralmente no argumento de mentira dele, ele te vende uma recompensa que é uma falácia, que não é uma verdade. Mas o intuito dele é que você despreze a verdade de Deus. Ele quer te vender um Deus que não te ama, um Deus que não acompanha as suas necessidades, um Deus que não se preocupa com você e que ele tem uma melhor saída, só que a gente sabe que isso sempre é mentira. Se a gente voltar, eu só quero destacar um ponto aqui, né, como a gente tocou aqui do início dessa corrupção ali no Jardim do Éden. Amém. Eu vou ler 2 versículos para a gente ver uma comparação
que Deus, ele se preocupa com as nossas necessidades. Quando a serpente, ela faz aquela propaganda, né? Aquela serpente marqueteira, ela faz aquela propaganda para que a Eva, ela coma da fruta. Se vocês quiserem acompanhar comigo aí, Gênesis 3, 5. Eu vou ler rapidinho aqui porque o nosso tempo ele é curto. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5 diz assim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, ela foi atraída porque ela viu que era boa para se comer e agradável aos olhos, certo? E se a gente voltar aqui, essa era a árvore que Deus disse para que eles não podiam comer. Mas quando a gente vê que na criação das árvores, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, a gente vai ver que o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. É justamente aquilo que chamou a atenção da Eva naquela outra árvore. O que eu quero dizer? Eva, ela foi levada aqui por algumas necessidades e pela propaganda da serpente a comer daquele fruto que era desejável. Mas a gente percebe que Deus, antes disso, já tinha criado muitas outras árvores para suprir aquelas necessidades. Isso. Então, essa imagem de Deus ruim que a serpente vende para Eva, na verdade não é. É uma mentira. Deus, ele se preocupa com as nossas necessidades. Só que Deus disse para ela não comer daquele fruto, porque aquele fruto traria morte. Traria morte. E realmente trouxe. Então eu quero falar isso para você. Deus, ele se preocupa com as suas necessidades. Deus, ele não é um Deus que quer te impedir de alcançar os seus objetivos e alcançar as suas coisas. Mas ele quer que você alcance da forma certa para ter vida e ter sucesso naquilo que você quer alcançar. Deus, ele enxerga as nossas necessidades de estabilidade financeira. Nós temos necessidade de ter uma estabilidade financeira. Deus enxerga as nossas necessidades de ter uma estabilidade familiar. Amém. Ele enxerga que nós precisamos ter comunhão na nossa família. Deus enxerga as nossas necessidades de segurança em várias áreas da nossa vida. Ele enxerga. E ele se preocupa com essas necessidades e ele quer sanar, ele quer suprir essas necessidades. Tanto que as necessidades que chamaram a atenção de Eva para comer daquele fruto, Deus tinha criado muitas outras árvores que supririam aquelas necessidades. Então não se deixe levar por estes atalhos que querem suprir as suas necessidades, mas que o fim desses caminhos é a morte. Deus, ele quer suprir as suas necessidades, ele está atento às suas necessidades, mas ele quer que você se aproxime e não despreze da verdade dele, pois assim você vai alcançar os seus objetivos, suprir as suas necessidades e você vai ter vida e não morte. Que maravilha, né? Amém. Louvado seja o Senhor, né? Então a gente vê que nós servimos a um Deus que ele é totalmente zeloso pela sua criatura. O bom Deus já bem me falou aqui, né? Que antes mesmo da serpente vir com a propaganda enganosa, Deus já tinha preparado tudo para suprir essa necessidade, tanto de Adão quanto de Eva, ali no Jardim do Éden. Irmão Deus, o que nós podemos continuar falando em relação a isso ainda? Falando ainda desse tópico, né, que é a impiedade e a injustiça, eu acho que é bom a gente definir essas palavras, né? Isso. Impiedade do grego, asébia, significa irreligiosidade. Eu acho muito interessante, né, a definição que o autor colocou aqui na lição, que é a decisão, né? Isso. Você conscientemente, a decisão de viver como se Deus não existisse. Injustiça, do grego adíquia, sem retidão, ou seja, o justo é aquele que anda de forma torta, aquele que não anda em retidão com a verdade que é a palavra de Deus. E quando a gente fala de irreligiosidade,
que é você viver como se Deus não existisse, se a gente voltar um pouco na história, a gente percebe que existiam várias formas de você desconsiderar a existência do Deus da Bíblia, substituindo ele por outros deuses. Então, existiam deuses criados pelos homens como estátuas, Deus criado como animais de ouro. Existiam várias formas de você destronar o Deus da Bíblia adorando a um outro Deus criado e físico. E dessa forma é muito fácil você identificar que Deus está sendo substituído pela criatura. Ou pior ainda, pela criação da criatura. Amém. Que é quando o homem cria o seu próprio Deus. Isso. Só que essa estratégia, que é o que a gente está querendo elevar aqui a percepção com essa aula, essa estratégia ela também veio sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. E hoje, você não precisa mais adorar um Deus construído por mãos, mas se você tiver um entendimento errado do que é Deus, você passa a adorar essa imagem de Deus que você tem criado em sua mente. E essa imagem de Deus que você tem criado em sua mente pode estar ocupando o lugar do Deus realmente revelado nas Escrituras. E como a gente consegue saber, então, se a imagem que eu tenho de Deus... Porque hoje não é difícil você encontrar pessoas que personalizam o seu próprio Deus conforme as suas necessidades. Isso. E a gente pode fazer isso? De maneira nenhuma. A gente pode personalizar a palavra de Deus, descontextualizar a palavra de Deus e moldar conforme a nossa necessidade? De maneira nenhuma. A gente não pode fazer isso. E como a gente vai conseguir saber se realmente o Deus que a gente tem, a concepção de Deus que a gente tem, é realmente o Deus das Escrituras? É analisando as Escrituras, porque o Filho conhece o Pai. E aquele que Deus revelou o Pai também conhece o Pai. A gente tem aqui Mateus capítulo 11, versículo 27, se alguém quiser ler aí na sua casa. Então a única forma da gente ter a real noção de quem é Deus é examinando minuciosamente as Escrituras para ter uma real compreensão e não substituir Deus por uma imagem de Deus criada e moldada às nossas necessidades. E quando nós vemos, irmão Deus, que a própria palavra, ou seja, o próprio manual de instrução a qual Deus nos deixou, ele já menciona que o meu povo, e quando o Senhor ele traz como o meu povo, ele está falando de cada um de nós, de cada um ser que vive, que tem o fôlego de vida sobre a face da terra, de um povo a qual foi criado por ele. E ele vai falar que o meu povo, ele perece. Mas ele perece por quê? Pela falta do conhecimento. É isso que o Senhor quer trazer para nós. E é isso que o Senhor acabou de falar aqui, de uma maneira maravilhosa. Então você que está aí nos assistindo, preste bem atenção naquilo que o nosso irmão Deus está aqui falando, nas entrelinhas. Porque o Senhor, ele fala cuidadosamente ao seu coração, através dessa aula de hoje, de número 4. Só para completar aqui, para mostrar que é muito importante que a gente tenha a real visão e a real imagem de Deus, para que a gente não substitua Deus com um Deus criado, conforme as nossas necessidades. A gente tem aqui, João 7,38, que fala assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é aquele que cria uma imagem minha. Então, nós precisamos acreditar em Deus, crer em Deus e perceber Deus como o Filho nos revelou. Amém. Que é como diz as Escrituras. Que maravilha, né? Nesse mesmo versículo, João ainda continua dizendo que do seu interior correrão rios de águas vivas. Ou seja, essa fonte, a qual é inesgotável, que é a fonte de Deus,
através da pessoa de Jesus Cristo, do seu interior correrão rios de águas vivas. Olha que maravilha. Irmão Davis, o que nós podemos falar um pouquinho sobre a insensatez humana? Ou você já esgotou esse tema? Vamos pelo tempo aí, mas a gente pode comentar um pouquinho. Fique à vontade. A insensatez humana. Quando a gente se desvia da verdade de Deus, que é a verdade revelada, a profecia revelada, a profecia especial. Isso. Quando a gente se desvia da verdade de Deus, a gente é guiado pelos nossos instintos. E quando a gente é guiado pelos nossos instintos, a gente começa a trilhar caminhos insensatos, vamos assim dizer, insensatos. E a gente começa a buscar formas de responder a questões que não são possíveis de serem respondidas fora da palavra de Deus. Então, você começa a buscar respostas científicas, respostas filosóficas a questões que só a palavra de Deus consegue nos responder. E eu não estou falando contra a ciência aqui, porque a ciência tem o seu benefício, né? Tem o seu lado positivo, mas eu ainda digo mais. Eu digo que um pouco de ciência tem aquela rixa, né? Aquela contraposição entre religião e ciência. Eu ainda digo que um pouco de ciência ela pode te afastar de Deus, mas muito de ciência ela te aproxima de Deus. Porque se você for parar para ver a complexidade da vida e da criação, você não consegue se conter a combinações aleatórias ao longo do tempo para que tudo fosse criado. Então, você acreditar nisso, se afastando da palavra de Deus, é uma insensatez humana. Nós temos aqui a palavra de Deus, a verdade revelada. Se você abrir mão de seguir a palavra de Deus para ir pelo caminho do homem e pelas conclusões do homem, a gente pode dar vários exemplos aqui. Pô, 1 hora faz bem comer ovo, né? Pô, é a melhor proteína que a gente tem aí, proteína animal. Outra hora é ruim comer ovo porque seu colesterol sobe. A gente vê que as conclusões científicas, e esse é o caminhar natural da ciência, ela vai se descobrindo e vai tirando novas conclusões e vai sempre ajustando ali a direção da evolução do estudo ou o que seja. Ela vai se renovando, né, a cada estudo. Ela vai se renovando, vai se ajustando, vai se polindo ao longo do tempo, e esse é o verdadeiro caminho da ciência. Mas você vai trocar a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus. Aqui a gente tem a carta do próprio Criador que emitiu essa carta e o destinatário somos nós, seres humanos. A gente vai trocar essa verdade por um pouco de ciência que quer substituir o que Deus tem para nós e o que Deus nos ensinou. Isso seria uma insensatez humana. Amém. Interessante isso que o nosso irmão Davis acabou de falar aqui, aonde que ele usa o termo que o Senhor, ele editou uma carta e direcionou a cada um de nós. Eu queria chamar a sua atenção, querido ouvinte, jovem, adolescente, ou até mesmo você, de meia idade, de maior idade. Quantas cartas no decorrer da sua vida você já escreveu e endossou a uma pessoa? O que o irmão Deus acabou de falar aqui, que o nosso Criador, ele redigiu a sua carta endossada a você que está nos ouvindo hoje. Ou seja, talvez você não tenha escrito nenhuma carta direcionada a ninguém, mas o seu Criador, ele, antes de te formar, ele já tinha escrito e endossado uma carta para você. Continuo falando. Olha o que o Senhor fala através das entrelinhas, utilizando aqui a pessoa do nosso irmão Davidson. Irmão Davidson, vamos falar um pouquinho aqui, o culto à criatura agora.
Quando a gente abandona a verdade e se afasta, a gente já comentou que a gente é guiado pelos nossos instintos. Isso. E quando o homem ele é guiado pelos seus próprios instintos individuais, é muito fácil a gente concluir de que ele não vai tomar os melhores caminhos, certo? E quando ele tem a sua verdade, as suas conclusões, os seus instintos, e ele se afasta da palavra de Deus para seguir os seus instintos, novamente, ele está colocando como prioridade a criatura, a verdade da criatura, e está suprimindo a verdade de Deus. Então, é algo que a gente precisa se atentar, que é um assunto muito, muito importante, a gente precisa olhar com bastante atenção. Quando as suas vontades, quando os seus interesses, quando as suas verdades, elas estão como prioridade acima dos interesses de Deus, das verdades de Deus, você está cultuando a criatura. Você está cultuando, você está suprimindo a verdade de Deus para seguir as suas próprias verdades. E a gente sabe que as verdades do homem, elas são corrompidas, né, por causa do pecado. E na própria carta aos Romanos, tem uma lista lá de todas as consequências que vêm para o homem quando ele segue as suas próprias verdades e se afasta da verdade de Deus. Então eu quero deixar claro isso, que quando você segue a tua verdade e abre mão da verdade de Deus, prioriza a sua própria verdade, você está fazendo o culto à criatura. E só para a gente completar aqui, o culto à criatura, ele traz muitas consequências e a gente vai bater ao longo aqui, senão a gente esgota em um tópico só. Amém. Olha que interessante que o pastor Douglas Batista, né, a qual é o comentarista desse trimestre, ele nos coloca como auxílio bibliológico. Neste mundo, o juiz imperfeito e pervertido dos homens frequentemente decide o que é bom e o que é mal. Essa, porém, nunca foi a vontade de Deus. Ele pretendia que nós conhecêssemos apenas o bem, confiar na palavra de Deus para determinar o que é bom, certo e verdadeiro. E para a gente encerrar aqui esse primeiro tópico, ele continua dizendo que a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina ou deixa à mercê de seus desejos. Vamos caminhar agora para o tópico de número 2, irmão Davis, onde que ele vai falar um pouquinho para nós sobre a revolução do pensamento humano. E o que nós podemos falar sobre isso? Só para a gente dar um comentário também no 1, a gente já iniciou o 2 já. Amém. Esse culto à criatura, ele pode ser o culto à própria pessoa, né? Ou ele pode ser um culto a outros ídolos, né? Isso. E esse culto a outros ídolos, ele não está só fora da igreja, ele pode acontecer no nosso meio também. Isso, realmente. Então, quando a gente tem como ídolo uma pessoa de referência, ou quando a gente tem como ídolo algo que esteja dentro da casa de Deus também, a gente está cultuando a criatura. Isso. E como eu já falei que em Romanos lá tem várias consequências, é muito importante que a gente tenha em mente que nós temos o nosso livre arbítrio para seguir a verdade que a gente quiser. A gente pode seguir a verdade de Deus, ou a gente pode criar a nossa própria verdade e seguir a nossa própria verdade. Mas a gente tem opção de escolher o que a gente vai fazer, mas nós não podemos escolher as consequências daquilo que a gente faz. Isso mesmo. Então, se a gente não escolher certo, a gente não tem a escolha de não ter as consequências daquele ato. As consequências a gente não escolhe. Ou seja, a carta qual o nosso Criador redigiu para nós, ele menciona que ele próprio, ou seja, o próprio Deus,
Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus de exclusividade. Amém, queridos? Vamos caminhar aqui para o tópico número 2. A revolução do pensamento humano, irmão Davis. Nós podemos comentar sobre isso? A revolução do pensamento humano, a gente tem 3 subtópicos aqui. Isso. Ele basicamente vai falar como esse pensamento ele evoluiu ao longo do tempo, né? Sempre tendo em mente que essa é uma estratégia do inimigo para nos desviar da verdade de Deus, que é a verdade revelada. Então a gente pode começar pelo renascentismo. Isso. O objetivo da aula não é fazer um estudo sobre renascentismo e tal, é só fazer um comentário para a gente ter uma ideia da origem. Então ele surgiu na Europa Ocidental, né, entre o século XIV e século XVI, ali no início da Idade Moderna, Revolução Francesa. E eu acho que o que é muito importante para a gente são as características desse movimento intelectual. Isso. Que é o racionalismo, que significa, né, que a racionalidade ela é a única forma de você alcançar o conhecimento completo. E a gente sabe que isso não é uma verdade. E a secularização da cultura do ceticismo, né? A pessoa cética, a pessoa que não acredita nas coisas. E para a gente conseguir entender a amplitude desses movimentos, essa secularização do ceticismo, ou seja, a aparição desse ceticismo no nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia secular, ela se dá de várias formas. E é justamente essa percepção aguçada que a gente está trabalhando aqui. Isso. Como, por exemplo, esse ceticismo ele pode se apresentar, por exemplo, no intelectual. Pode se apresentar no intelectual. Quando a gente vê todas essas teorias, por exemplo, teoria do evolucionismo, que está querendo tirar a verdade bíblica para colocar uma outra verdade, como, por exemplo, que Deus não foi o criador de tudo, mas tudo veio da matéria e tudo evoluiu da matéria. Então a gente percebe uma atuação desse ceticismo na área intelectual. E essa é a única estratégia do inimigo? Não é a única estratégia do inimigo. Existe também na área religiosa, como, por exemplo, o ateísmo, que fala que Deus ele não existe, que você não precisa desse conceito de Deus, e várias outras estratégias aí atuando na área religiosa. E é só na área religiosa que esse ceticismo atua. Na política também, por exemplo, esses pensamentos marxistas de que na intenção de destronar Deus e de que Deus não existe e de que acreditar em Deus é uma patologia. Tudo isso a gente vê a multi-atuação desse ceticismo e a gente consegue enxergar a estratégia do inimigo em múltiplas áreas da nossa vida. Isso. E é muito importante que a gente consiga identificar essas atuações para que a gente consiga se proteger e se preparar e ir em confronto desses falsos ensinamentos. Amém. Que maravilha, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o humanismo? Humanismo é um breve histórico, século XV na Itália, e uma das características, né, que eu acho que é o que mais pesa pra gente, é que a ética e a moral dependem do homem. Forte, né? Já pensou um código de ética que depende do homem? O que a gente escreveria nesse código de ética? É até difícil de mensurar em palavras, né? Porque a própria palavra, ou seja, Paulo ele escrevendo que ele vai falar que a nossa natureza ela é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. Então a gente percebe que esse humanismo, né, ele coloca o homem como sendo o centro de tudo. Inclusive desses valores, né, dos valores morais e dos valores éticos. E claro que esses movimentos trouxeram alguns benefícios para a gente, né, como, por exemplo, os direitos individuais, né, a evolução da própria ciência com os estudos, com essa ânsia de descobrir como as coisas se formaram, se criaram, e entender o funcionamento. Tudo isso são benefícios que vieram para a gente. Mas a gente tem que entender também que isso camufla
Isso camufla. O problema disso é que, junto com isso, vem a ideia de independência do homem em relação a Deus. E isso é muito prejudicial para a gente e para o homem e para esse relativismo e para onde cada um vai defender os seus interesses. E a gente consegue perceber que esse não seria de nenhuma forma o melhor caminho, né? Você colocar o homem como centro dos valores. Esse não seria o melhor caminho. Queridos, preste muito bem atenção nessa aula, hein? Em poucas palavras, palavras pequenas, aonde que o Senhor ele está trabalhando. E eu tenho certeza que através dessa aula, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar para que você venha tomar as atitudes corretas. Vamos falar agora um pouquinho, irmão David, sobre o ilusionismo e pós-modernismo? Vamos lá. Aqui a gente está numa sequência cronológica, né? Isso. Então, o iluminismo e o pós-modernismo, eles são do século XVII e XVIII na Europa, né? Essa foi a data de início dele. Isso. Ele veio, né, para rejeitar a tradição cristã, falando que tudo precisava partir da razão humana. Pregando que o homem ele é o senhor do seu próprio destino, que isso junto com o pós-modernismo no século XX, né, falando que os valores eles são relativos e tudo isso, se for parecido com o que a gente tem hoje, não é mera coincidência. Hoje a gente percebe muitas soluções paralelas à Bíblia para tentar resolver os problemas da sociedade. E eu quero chamar a atenção agora, porque todas essas estratégias, né, que o inimigo usa para desviar o homem da verdade de Deus, elas tentam, inclusive, se infiltrar no meio dos escolhidos e no meio da igreja. Essa ideia de que a solução dos seus problemas está dentro de você e que você consegue encontrar tudo dentro de você e resolver os seus problemas, essa é uma ideia que se iniciou lá no renascentismo. Uma ideia enganosa, né? É uma ideia enganosa. Essa ideia de que o homem, quando ele aumenta o seu conhecimento científico, aumenta a sua educação, aumenta o seu conhecimento filosófico, cria ferramentas psicológicas para melhorar o seu dia a dia, todas essas ideias não são a verdadeira, elas podem auxiliar, mas não são a verdadeira solução do problema do homem. A verdadeira solução do problema do homem está aqui na verdade de Deus, na palavra de Deus. Amém. Que maravilha, né? Queridos, hoje nós estamos aqui, como eu já disse no início, né? Hoje nós temos a televisão para fazer uso da comunicação também, audiovisual. Eu espero que esteja te auxiliando, te ajudando, esse material sendo fornecido aqui, através desse instrumento, né? Através do aparelho. E com isso eu queria pedir a sua colaboração. Que colaboração é essa, irmão Eduardo? Eu gostaria de pedir para você. Nos ajude a propagar esta palavra de boas novas, essa palavra de transformação, essa palavra que ela salva, ela cura, ela liberta. Que palavra que é essa? É a palavra de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para você, divulgue esse papo de escola bíblica aí nas suas redes sociais. Nós estamos aí no YouTube, no Facebook, no Spotify e no Deezer. Nos ajude a alcançar outras almas. Seja você um canal de bênção. Amém, queridos? Irmão David, para a gente fazer um breve resumo aqui desse tópico sobre o humanismo, né? O nosso pastor Douglas Batista, ele coloca aqui um auxílio bibliográfico, ele coloca a tradição dos homens. O que ensina o humanismo? Segundo essa filosofia, que inclui a tradição dos homens, a que se referia Paulo. O homem e o universo são apenas originários da energia que se transformou em matéria por obra do acaso. Para o humanismo, o homem é o seu próprio Deus. O homem pode melhorar e evoluir, segundo tais preceitos,
por meio de educação, redistribuição econômica, psicológica moderna e a sabedoria humana. O humanismo é relativista, pois crê que padrões morais não são absolutos, e sim relativos, determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes. E nós podemos aqui já fazer, pegando esse auxílio que o pastor coloca aqui, já nos remeter ao áudio número 2, onde o pastor Flávio de Lima, que esteve aqui conosco, ele falou um pouquinho sobre isso. Já me veio a memória aqui. E nessa busca pelo bem-estar, tudo se torna válido. O que se torna válido? O uso das pessoas, o uso do corpo, o uso da depravação e essa última modalidade, né, que é esse consumismo, né, desenfreado. As pessoas saem nessa ganância de querer, de cada vez adquirir mais coisas e vai nessa desordenância aí, muitas vezes sufocando até mesmo a sua família. Sim, eu posso colocar mais um, né, nessa lista de usos aí? Fique à vontade. Ele citou o uso das pessoas, o uso das coisas. Eu ainda coloco mais uma, a tentativa de usar Deus. Amém. E é algo que a gente precisa abrir os nossos olhos e se atentar quanto a isso, né? A gente tem que entender que o nosso relacionamento com Deus, nós somos os filhos e Ele é Deus. E quando a gente volta, né, lá no Antigo Testamento, a gente vê como as pessoas se comportavam diante de Deus. Quando você se apresenta diante de um rei, você leva alguma coisa para oferecer para esse rei. Por exemplo, quando a gente vê lá o nascimento de Jesus, né, a gente vê que as pessoas levaram presentes para ele, né? Você chega diante de Deus, no caso, você chega diante de um rei, e você apresenta, você serve ele, você apresenta algo diante dele. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não trazer esse humanismo para dentro da igreja e, ao invés de Deus ser o centro, o homem passar a querer ser o centro. Isso. Eu vou montar um cenário aqui e o irmão fala se a gente precisa se atentar quanto a isso. Imagine uma pessoa, voltando aqui um pouco no tempo, se apresentando diante de um rei, e ao invés de ela se apresentar oferecendo alguma coisa, ela se apresentar diante desse rei com uma lista de pedidos para ele. Qualquer coincidência com os dias atuais não é coincidência. Não é coincidência. Então a gente precisa tentar se aproximar da palavra de Deus, né, e conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para que a gente não deixe essas influências humanistas entrar no meio da igreja, inclusive. Para que a gente tenha Deus como Deus e nós como os seus servos, como os seus filhos, que o tem como rei, somos integrantes do seu reino, e para a gente tomar cuidado para não chegar com uma lista de pedido diante dele, e ao invés disso a gente oferecer culto, oferecer adoração, e ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, com certeza, ele vai suprir as nossas necessidades, assim como ele faz desde o início, como a gente já pôde ver aqui, desde o livro de Gênesis aqui, na criação do mundo. Olha que interessante aqui no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 12, o versículo de número 2, ele vem nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para que Paulo ele vai nos dizer isso? Olha que lindo que é essa parte final desse versículo. Para que você que está nos assistindo venha experimentar. Experimentar o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade do irmão Davidson. Não, misericórdia. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo nos oferece nesse capítulo de número 12, através desse versículo número 2, né? Irmão Davis, vamos já adentrar aqui para o nosso tópico final, né? Amém. Tópico de número 3. Tipos de autoidolatria. O que nós podemos mencionar sobre isso ainda? Aqui o autor da revista e da lição, ele coloca aqui 3 tipos de idolatria, né? Isso. E a gente pode começar aqui pela idolatria da autoimagem. Vamos primeiro entender o que é idolatria. Né? Isso. Que é um tema, é uma palavra que ela precisa ser compreendida para que a gente consiga identificar realmente, né, o que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. A gente vê que é uma definição ampla. Uma definição ampla. É só aquela escultura que adoravam no Velho Testamento e até nos dias atuais. São só as esculturas? Não. São só os outros deuses? Não. Tudo que você coloca no lugar de Deus. Eu vou pedir para você, repete mais uma vez aí, para esse nosso amigo ouvinte aí, para que ele consiga realmente se conectar. Idolatria é tudo o que você coloca no lugar de Deus. Tudo. E como o subtítulo, né, desse tópico diz, que é a idolatria da autoimagem, isso inclui você. Se você, de alguma forma, se coloca como prioridade em relação a Deus, você está cometendo a autoidolatria. E aí a gente tem vários termos que a gente consegue trabalhar aqui, né? Como, por exemplo, o narcisismo, que é o amor à própria imagem, né? A supervalorização das suas qualidades. E a gente percebe também, nada é por acaso, nada é por acaso. A gente percebe hoje a força das redes sociais, né, incentivando esse narcisismo individual em cada um, colocando lá os likes para que você receba e você se sinta merecedor de todo o reconhecimento, e se você não recebe, você fica triste, e você fica nessa busca desenfreada de reconhecimento do seu próprio eu. Narcisismo é isso, né? O amor à própria imagem. A gente tem outras palavras, como, por exemplo, o hedonismo, né? Que é você ter a busca do prazer como finalidade de vida. Isso. Eu sou homem, o meu objetivo de vida, né? Homem, tanto mulher, né? Eu estou falando no modo geral. O meu objetivo de vida é buscar o prazer, né? O prazer dos meus sensores, dos meus sentidos, né? Prazer na comida, prazer no que eu vejo, prazer onde eu toco, prazer no que eu ouço. Você buscar o prazer sem regras e sem limites. E isso é muito incentivado nos dias de hoje. Né? Queridos, esse é o nosso irmão Davidson, trazendo esse estudo maravilhoso para nós. Bondade. E você que está aí nos assistindo, eu vou falar um pouquinho aqui das características do nosso irmão Davidson aqui. Além de ele hoje ser aqui o nosso comentarista da lição de número 4, ele é músico, ele é músico aqui na nossa igreja, ele faz parte da banda Azaf, é uma benção, toca ali, louva a Deus através dos seus instrumentos. Ele também é professor da EBD, ele leciona aqui, juntamente com o nosso evangelista irmão Évio Merodac, ali para os nossos adolescentes. E por prazer, por hobby, ele faz a gravação e a edição aqui do nosso Papo de Escola Bíblica Dominical. O irmão multitarefas aqui da nossa igreja, que é o irmão abençoado, e hoje eu me sinto completamente honrado em estar aqui na companhia dele, né? Que a gente vê que realmente é um jovem e é um homem usado, instrumento nas mãos de Deus, tem aí toda a sua bagagem, seu conhecimento, a gente vê que ele fala com ousadia e propriedade da palavra do Senhor. E isso é maravilhoso a gente poder observar, né, na pessoa de um jovem assim,
tão conectado. Mas não é conectado com as redes sociais, não. É conectados com Cristo. Amém, queridos? Irmão Davidson, vamos falar um pouquinho agora sobre a idolatria no coração? Vamos sim. Quando a gente fala de coração, a gente está falando das nossas emoções, a gente está falando das nossas vontades, a gente está falando da nossa personalidade, né? E colocar as suas emoções e as suas vontades como prioridade, a gente está fazendo a idolatria no coração. E a palavra de Deus, ela nos traz algumas informações sobre o nosso coração. Isso. Né? Sobre o nosso coração. Como, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a gente tem que o coração do homem ele é enganoso e perverso. E a gente pode pensar, então, se o coração ele é enganoso e perverso, então eu vou simplesmente ignorar o meu coração? Eu não aconselho, né, que isso seja feito, porque a gente também tem na palavra de Deus falando que se você precisa guardar alguma coisa, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Amém. Então você não pode simplesmente ignorar o seu coração, porque ele é a fonte de tudo na sua vida. Então, o que a gente deve fazer para cuidar do nosso coração? A gente precisa pautar as nossas emoções, as nossas vontades e até a nossa personalidade na Bíblia, na palavra de Deus, na profecia revelada, para que a gente tenha um bom coração, não coloque o coração como prioridade e não cometa, assim, a idolatria no coração. É muito importante que a gente saiba como colocar Deus no seu lugar, né, no seu trono em nosso coração. Como a gente consegue fazer isso? Pode parecer uma afirmação meio abstrata, né? Então vamos materializar isso daqui para a gente entender. Né? Como a gente consegue medir se Deus ele é prioridade na nossa vida? Como a gente consegue medir isso? O que é de mais importante na nossa vida que a gente tem? O que é que a gente tem de mais importante? É o dinheiro? É esse notebook abençoado aqui que está auxiliando a gente aqui nessa aula? O que a gente tem de mais importante na nossa vida e é o nosso recurso mais escasso é a própria vida, o tempo de vida. Esse é o nosso recurso mais importante. Então, como a gente sabe aonde está o nosso coração? Aonde a gente dedica tempo de vida. Então é importante que a gente dedique tempo de vida a Deus, que assim ele vai ser a prioridade na nossa vida. E aí a gente começa a entrar em algumas questões, né? Tá, então se para que Deus seja prioridade na minha vida, então eu preciso dedicar mais tempo a Deus, certo? Certo. Aí você vai me falar, pô, mas eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia. Como que eu vou dedicar mais tempo a Deus do que ao meu serviço? Aí que tá. Você pode dedicar as suas tarefas do seu serviço a Deus. Amém. Você está lá na sua casa lavando louça, você pode dedicar aquela tarefa de lavar louça a Deus. Você está lá cozinhando para o seu marido, você está comprando um presente para sua esposa, você pode dedicar as suas tarefas do dia a dia a Deus. A gente precisa mudar essa ótica que a gente enxerga as nossas ofertas a Deus e entender que nós precisamos viver para Deus. Quer comamos, quer bebamos, a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus. A gente vive para Deus e às vezes a gente pede licença para trabalhar, a gente pede licença para almoçar, mas nós vivemos conectados com Deus. E assim, os impulsos do nosso coração não tomarão o lugar de Deus e a gente não vai correr o risco de cair na
idolatria no coração. Queridos, que maravilha, né? Que maravilha de instrução a qual o nosso irmão Davidson nos traz a respeito do nosso coração. E é maravilhoso a gente ver que o nosso irmão, ele se preparou. Ou seja, ele colocou qualidade de vida, qualidade de conhecimento para trazer esta videoaula para você no dia de hoje. Irmão Davidson, eu fico muito honrado mais uma vez de estar aqui nesse momento justamente com o senhor. Vamos falar um pouquinho agora sobre a idolatria sexual, para nós já encerrarmos esse tópico de número 3 também? Sim. A idolatria sexual, ela provém da falta de controle, da falta de autocontrole. E nos dias de hoje, você ter esse controle está cada vez mais difícil, porque essa é, novamente, mais uma das estratégias do inimigo para nos afastar da palavra de Deus e das suas verdades. A gente tem que conseguir enxergar e perceber que o único objetivo do inimigo é te afastar da presença de Deus. Esse é o objetivo dele. Te afastar da verdade de Deus. E nós e Deus, ele quer se relacionar com a gente. Vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Todo fim de tarde, Deus ia lá conversar com Adão. E quando Adão cometeu o pecado e Deus chegou no Jardim do Éden, o Adão estava escondido. Ele fugiu da presença de Deus. E é isso que o pecado faz com o ser humano. O ser humano, ele foge da presença de Deus. E é justamente isso que Deus não quer. Ele quer se aproximar de cada um de nós. E para isso ele está não só disposto, mas ele quer perdoar o seu pecado. Para que você se aproxime de Deus. O maior interesse de Deus, senão Jesus não teria vindo morrer por nós na cruz. O maior interesse de Deus é restabelecer a aliança comigo, restabelecer a aliança com você e ter um relacionamento com você. Voltando aqui, o objetivo do inimigo é quebrar esse relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você tem duas pessoas. Isso. E ele tem duas opções. Ou ele quebra o relacionamento de um lado, ou ele quebra o relacionamento do outro. Ele consegue fazer com que Deus não queira mais se relacionar com a gente? Ele não tem esse poder. Ele até tentou quando Jesus estava aqui na Terra como um homem. E ele tentou Jesus no deserto, para que ele não concluísse a sua missão de dar a vida por nós e nos remir dos nossos pecados. Ele tentou, mas ele não conseguiu. E hoje, agora, ele apela para o lado mais fraco, que somos nós, que somos homens, né? Temos o nosso corpo caído, né, pelo pecado e temos as tentações. Me veio à memória agora a história do profeta que foi pedido para ele profetizar contra o povo de Israel. Aí ele foi lá uma vez e em vez de ele amaldiçoar, ele abençoou. Aí foi Balaão. Me veio agora à memória a história de Balaão. Ali, o rei chamou Balaão para que ele profetizasse contra o povo de Israel. E ele falou assim, eu vou lá, mas tudo que Deus mandar eu vou falar. Aí ele falou, vai lá e peça para Deus amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi lá e Deus mandou ele abençoar. Ele falou, pô, Balaão, eu falei para você amaldiçoar e você abençoou. Ele falou, eu vou falar tudo que Deus me mandar eu falar. Estava lá uma segunda vez, foi lá num outro monte, teve uma visão melhor do povo, conseguiu ver todo, quando o povo estava se deslocando para Canaã, viu, amaldiçoa eles, Balaão. Aí ele foi lá, orou e Deus falou, abençoa. Balaão foi lá e abençoou o povo. Pela terceira vez, até que o rei falou assim, Balaão, eu não quero mais conversa contigo não, porque você só amaldiçoou. Aí Balaão, como ele queria receber o pagamento daquele rei, o que ele falou? Eu tenho uma estratégia para você. Mande mulheres para que eles pequem contra Deus, para que eles se prostituam, eles se relacionem com aquelas mulheres, e assim
esse relacionamento de Deus e o povo de Israel vai ser manchado. Então a gente consegue perceber por que eu trouxe essa história. Porque o inimigo ele não consegue fazer com que Deus não queira se aproximar de você. Mas ele vai usar as estratégias dele para que você peque contra Deus e assim ele te afaste de Deus para que ele possa então ter poder e controle sobre a sua vida. E hoje, né, falando da idolatria sexual, a gente tem aí a sensualidade, a imoralidade, a libertinagem e como a gente pode se proteger desse pecado que o inimigo tenta usar dessa estratégia. A gente tem várias ferramentas, né? Meditar na palavra de Deus, a gente tem ferramentas de mortificação da carne, que é o jejum, a oração, assim você mortifica a sua carne e você fortalece o seu espírito para que você consiga combater nessa batalha. Ela é real, ela existe, seremos tentados, mas nós precisamos, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo, combater esse combate que nós precisamos vencer. Que maravilha, né? Grande aula foi essa. Uma aula de muita relevância para as nossas vidas. Irmão David, eu gostaria de pedir para você, se possível, faça uma conclusão agora, um apanhado geral desta aula aí, se ainda tiver mais algo para nos instruir. Eu vou fazer um fechamento bem simples. Fique à vontade. Para a gente pegar aí a ideia macro, né, dessa lição. Com essa lição, né, desde o nosso textual em Romanos, né, quando ele cita a primeira parte de Romanos, falando da pecaminosidade universal, a gente entende que a corrupção humana é o desfecho, é a consequência da rebelião do homem com a verdade divina, o afastamento. Daí a corrupção humana. E quando a gente pega o homem e usa ele como referência de moralidade, de ética, e se afasta de Deus, nós podemos escolher as nossas ações, mas nós não podemos escolher as nossas consequências. E o livro de Romanos também fala que contra essas pessoas a ira de Deus permanece sobre os que desobedecem. Mas aí agora eu venho com uma boa notícia, né? Que a salvação é o dom gratuito de Deus e pela fé e pela graça está disponível a todos aqueles que creem. Que maravilha, né? Que maravilha de conclusão, para fechar essa aula. Queridos, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por você seguir juntamente conosco até o fim desta videoaula aqui. E eu vou pedir mais uma vez o seu favor. Compartilhe o nosso papo bíblico aí através das suas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Spotify e Deezer. Este foi mais um Papo de Escola Bíblica, hoje com a presença aqui do nosso irmão, professor, músico e alguns cargos a mais aí do nosso irmão Davidson. Muito obrigado, querido, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui nos abençoando hoje. Foi um prazer. Deus abençoe. Amém.